Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 9 da Revista dos Adultos da Escola Bíblica Dominical, a revista da CPAD. A lição 9 que vai ser ministrada no dia 2 de junho de 2024. O título é Resistindo à Tentação no Caminho. Texto áureo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Verdade prática: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Leitura diária da segunda-feira, apenas o título, a referência está na descrição. A tentação que se origina do diabo e seus ardis. Essa é a leitura de segunda. Na terça-feira, a tentação que se origina de dentro do ser humano. Na quarta, toda tentação faz parte da esfera humana. Na quinta, vencemos a tentação com a palavra de Deus. Na sexta, não se conformando com os apelos do mundo. No sábado, a melhor estratégia é fugir da tentação. Nós temos considerado que a melhor estratégia é evitar o confronto com o pecado. Há uma situação que vai te proporcionar, você está de frente com o pecado, você vai ter que resistir o pecado, é melhor então você evitar essa situação, que você evite essa situação. Evite o confronto com o pecado. A melhor estratégia é esta. Interessante que a tentação nem sempre vem do diabo, muitas vezes ela vem da própria malícia humana. Então nós precisamos ficar vigilantes a respeito disso. Nós aqui mesmo, nos estudos dessa revista, nós estudamos sobre os 3 inimigos do homem, né? A carne, o mundo e o diabo, e nós falamos que o inimigo mais poderoso não é o diabo e não é o mundo. Eles são inimigos externos. O inimigo mais poderoso do homem é a sua própria carne, porque é um inimigo interno. Então, precisamos vencer as tentações que vêm do inimigo, do diabo, que cria situações, não é verdade, para nos tentar, mas também temos que ter essa maturidade de que muitas vezes depende de nós também evitar essa situação de tentação, de pecado, porque muitas vezes a gente não toma o devido cuidado, aí depois fala que foi o diabo, né? É igual, só um comentário paralelo, né? A pessoa vai, pega o carro, põe 120 km por hora no carro, aí recebe uma multa. O diabo está me perseguindo. Não, o diabo não está perseguindo. A velocidade era 100 km por hora, você foi a 120, você que procurou o problema, não é verdade? Não é o diabo que está te perseguindo. Então é mais ou menos assim. A gente tem que tomar cuidado para não colocar o diabo, a culpa de tudo no diabo, né? Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11, fala sobre a tentação de Jesus. O texto bíblico diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo
a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui, irmãos, em Lucas capítulo 4 também, Lucas capítulo 4, fala a respeito da tentação de Jesus. E no versículo 13 diz assim: passadas que foram toda a tentação, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então, assim, passadas que foram toda a tentação, no grego neotestamentário, está esse termo, toda a tentação. E então foi traduzido assim, toda sorte de tentação. Ou seja, Jesus ele foi tentado em diversas outras áreas. Talvez Jesus tenha sido tentado na área sexual, o diabo apareceu lá como uma linda mulher. De repente, Jesus foi tentado na parte de riqueza também, o diabo colocou lá muitos tesouros para Jesus. Nós não sabemos, mas como diz aqui Lucas capítulo 4, versículo 13, e Mateus capítulo 4 também fala sobre a tentação de Jesus. E Lucas capítulo 4 fala: passadas que foram toda sorte de tentação, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Interessante também, né, a gente buscar esse detalhe aqui. Até momento oportuno. O inimigo volta. Ele tenta te derrubar uma vez, não consegue, ele vai tentar de novo. Por isso, como disse Pedro, devemos ser sóbrios e vigilantes, né? Porque o diabo anda ao nosso derredor como leão, procurando alguém para devorar. Um comentário aqui agora, irmãos, da lição na revista dos professores, tá bom? Nesta lição, veremos que o crente é desafiado cotidianamente a abandonar a fé em Cristo. Isso pode acontecer por meio da tentação. Por isso, veremos como ocorre a tentação e como nosso Senhor lidou com essa situação. Aprenderemos também que a resistência à tentação requer o firme posicionamento contra o pecado e o compromisso com a prática da palavra de Deus. A lição dá muita ênfase à palavra de Deus como a arma para vencer a tentação. Apresentação da lição, objetivos da lição. Conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana. Mostrar como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. Apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Motivação. Como vimos na lição, a tentação é um processo que ocorre na esfera da natureza humana. Nesse sentido, autoexame é indispensável para o crente lidar com as suas limitações e fraquezas. Há as áreas da natureza humana que precisam ser fortalecidas para que o crente não se torne presa fácil da tentação. Então, há várias áreas na vida do ser humano. Às vezes uma pessoa tem muita fraqueza numa área, o outro tem muita fraqueza na outra. Por exemplo, às vezes a pessoa tem muita fraqueza na área da riqueza, do dinheiro. Tudo que ela vê é cifrão na frente dela, né? Então, quer dizer, qualquer proposta de um golpe, de um dinheiro fácil, de fazer alguma coisa errada para vir dinheiro, falsificar um documento, seja lá o que for, qualquer procedimento que seja, para que você ganhe um dinheiro a mais, enganar a pessoa, enganar o chefe, ou o chefe enganar o patrão, enganar o empregado, aí aquela pessoa, ela tem fraqueza com relação a dinheiro, a riquezas, o que acontece? Ela tem que tomar cuidado nessa área e apresentar diante de Deus: Senhor, eu tenho essa fraqueza, tenha misericórdia de mim, me ajuda. E aí você vai, então, saber como lidar para enfrentar uma tentação que venha nessa área, porque o inimigo, ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe onde ele tenta
onde ele vai me atingir, né? O ponto fraco, onde ele conseguiria me atingir com mais facilidade. Ele te conhece, ele conhece qual é o ponto fraco que vai te atingir com mais facilidade, mas nós também nos conhecemos. Então apresentemos essa dificuldade diante de Deus. Senhor, eu tenho essa fraqueza, me ajuda, me fortalece, me capacita, me reveste, eu quero estar blindado da tua presença, que o Espírito Santo me dê a sabedoria para eu poder agir da maneira correta. E aí você vai perseverando na presença de Deus, na fé, aplicando a palavra de Deus em sua vida. Amém? Conclusão da lição, aplicação. Jesus nos concedeu o exemplo de fidelidade a Deus e nos mostrou que a aplicação das Escrituras Sagradas em nosso cotidiano é ferramenta indispensável para vencer as tentações. A perseverança nessas virtudes resultará em uma vida espiritual próspera neste mundo e, por conseguinte, a entrada na vida eterna. Então, tudo aplicando, né, a nossa vida na palavra de Deus. O fundamento da nossa fé é a Bíblia, é a palavra de Deus. Devemos procurar pautar todo o nosso comportamento de acordo com a Bíblia. Amém? Muitas vezes é fácil? Não, muitas vezes não é fácil. Nós temos muitas vezes o nosso temperamento que se levanta, né? E aí a gente acaba muitas vezes tropeçando, mas sempre tem a oportunidade do conserto. Amém? Devemos nos achegar ao trono da graça para recebermos misericórdia em tempo oportuno, conforme está escrito na Epístola aos Hebreus. Epístola essa que tem o escritor desconhecido. Não sabemos quem escreveu a Epístola aos Hebreus. Alguns dizem que foi Paulo, mas Paulo não foi enviado para os gentios. Então, por que ele teria que escrever para os hebreus? Esse é um questionamento. Outras pessoas dizem assim, que o grego de Hebreus é diferente do grego de Paulo, né? O modo de escrever é diferente. Mas não importa. Não importa quem seja o escritor. Importa que o autor é o Espírito Santo. Amém? Palavra-chave, tentação. Essa é a palavra-chave da lição. Comentário, introdução. A tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Por isso, nessa lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Item 1, a tentação em sua esfera humana. 1.1, conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. A primeira palavra é a palavra hebraica massá, que significa teste, provação. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente, peirasmos, teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento, e o verbo peirazo, que significa testar, submeter à prova, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim podemos dizer que a tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal, a fim de obter prazer ou lucro. 2 vias da tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, lá em Gênesis capítulo 3, e também de dentro do ser humano, Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Ela tem origem no diabo, quando seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota de nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Já que nasce de dentro do ser humano,
tem a ver com os vícios da alma, quando no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamo-nos à atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. Item 3. Tentação, um fenômeno humano. Na epístola de Tiago está escrito: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago, capítulo 1, versículo 13. É verdade que há aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. Sinopse 1, a tentação é um fenômeno que ocorre na esfera da natureza humana. Sinopse é um breve resumo. Interessante a gente diferenciar esses dois conceitos. Tentação, a tentação é para te derrubar, para te levar para o mal, para você pecar, para você sair da presença de Deus, fazer o que é errado. Isso é tentação. A provação, Deus ele te prova, ele nos prova, ele prova para aprovar. Deus ele não vai nos provar com uma prova que a gente não tenha condições de suportar. Deus ele não vai nos provar para a gente cair. Deus ele vai nos provar para nos aprovar. Então é interessante a gente ter a diferenciação, né, desses dois conceitos, o conceito de provação e o conceito de tentação. Um auxílio bibliológico aqui na revista dos professores. Tentação. Os termos gregos e hebraicos traduzidos como tentar e tentação também aparecem no mau sentido de induzir ao pecado. O diabo é acusado de ser o instigador de tais provas. Até mesmo na vida dos cristãos, ele exerce grande pressão para o pecado. Sucumbir às tentações pode demonstrar que a profissão do cristão não é sincera. Então, precisamos nos esforçar, né? Sempre lançando mão da palavra de Deus e do propósito firme de não ceder, para que a gente possa perseverar na presença de Deus. A tentação para pecar frequentemente se origina de pensamentos malignos e da concupiscência, provocações às quais um forte desejo por riqueza bem pode se juntar. Provocações às quais um forte desejo por riquezas bem pode se juntar. Contudo, a tentação para pecar nunca vem de Deus. O cristão deve orar por libertação de todas essas tentações. A tentação, no mau sentido, também pode tomar a forma de testar o outro na esperança de expor seus pontos fracos e usá-los contra a própria pessoa. Os inimigos de Cristo frequentemente tentaram empregar essa tática contra ele. As pessoas provocam, né, até a pessoa cair e tentando expor o ponto fraco da pessoa. Por isso precisamos ficar bem vigilantes. E é aquilo que nós falamos, né? Muitas vezes você está aqui numa situação onde você se coloca à tentação. Você vai para um ambiente que o melhor seria que você não estivesse. E ali você vai ter tentações, provocações, ofertas. Eu estou sendo tentado, mas foi para um lugar que não deveria ir, né? Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus, e nela medita de dia e de noite. Amém?
Número 2, o Senhor Jesus e a tentação. 2.1, aprovação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse de seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. Por isso houve um ataque intenso do maligno contra nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. 2.2, as áreas que Jesus foi tentado. Conforme nós falamos, ele pode ter sido tentado em diversas áreas, outras áreas. Aqui está dando destaque para 3 áreas. Porque no versículo que nós lemos, né, em Lucas 4,13, passadas que foram toda sorte de tentação, quer dizer, as mais variadas tentações. Apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Olha só, vamos ficar ligados nesse até momento oportuno, para a gente ficar bem vigilante, né? As áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas. A área física, a natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo o tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum. Por isso, revelaria que ele era o Filho de Deus. Ele transformando a pedra em pão, ele mostraria que ele era o Filho de Deus. Ele revelaria antes da hora quem era ele, não é? Até lá para Maria ele disse, mulher, não é chegada a minha hora. Então, quer dizer, aí até que Jesus foi aos poucos se revelando, né? Curando toda sorte de doenças, de enfermidade, foi compondo o seu colégio apostólico, foi se revelando aos seus discípulos. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Na área espiritual, o diabo tenta nosso Senhor, desafiando-o a evitar o caminho da cruz, para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus, mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo. Assim, podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física, com as necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Então, olha só que interessante. Na área física, com as necessidades humanas em sua natureza divina. Jesus tinha a natureza humana e a natureza divina. É a união hipostática. Jesus tinha as 2 naturezas, humana e divina. A natureza humana não interferia na natureza divina de Jesus. E a natureza divina não interferia na natureza humana. O fato de Jesus ser Deus não impedia que ele sentisse fome, que ele sentisse sede, que ele ficasse cansado, que ele quisesse dormir. E a natureza humana de Jesus não impedia que ele acalmasse a tempestade, que ele ressuscitasse o morto, que ele curasse um cego. Uma natureza não limitava a outra. As 2 naturezas coexistiam em Jesus. Uma não limitava a outra. A natureza humana não impedia a manifestação da natureza divina e a natureza divina não impedia a manifestação da natureza humana. E essa união das 2 naturezas em Jesus se chama união hipostática, né? A presença de Deus, Deus homem, né? É um termo que a gente usa na cristologia, teantropia. Theos, antropos. Theos, Deus. Antropos, homem. Tanto é que a gente estuda, né? Antropologia, o estudo do homem. Teologia, o estudo de Deus. Theos, Deus. Antropos, homem. Teantropia, Deus e homem em Jesus Cristo. Esse termo só pode ser usado em relação a Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo foi
verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então aqui, assim podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física, com as suas necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar os seus divinos atributos, quer dizer, Jesus ia mostrar, né, para o diabo que ele ia revelar que ele era Deus, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. E aqui uma vez uma pessoa fez um comentário que eu achei muito interessante. O diabo disse assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se Jesus tivesse transformado, o que Jesus teria feito? Ele teria obedecido o diabo. Quer dizer, onde que estaria a autoridade dele? O diabo ia falar: você me obedeceu quando você fez transformou a pedra em pão. Então, quer dizer, isso ia desarmar Jesus também, né? Mas Jesus não foi enganado pelo diabo. Número 3. Como Jesus venceu a tentação? Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele respondeu: está escrito. Na primeira tentação, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Na segunda tentação, ele disse: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Na terceira tentação, ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4:10. Nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isso significa que ele via a Escritura como uma autoridade suprema de fé e de prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Imitemos o nosso divino mestre. Foi a lição número... Foi uma lição aqui para trás, né? Que nós estudamos as 3 armas que nós temos, né? As nossas armas espirituais, a lição 6, a palavra de Deus, a oração e o jejum. E na lição 5 dessa revista, nós estudamos os 3 inimigos de Deus, os 3 inimigos do cristão: o diabo, a carne e o mundo. O diabo, a carne e o mundo são os 3 inimigos do cristão. E as nossas 3 armas espirituais, a palavra de Deus, a oração e o jejum. Sinopse 3, nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A tentação de Jesus. Jesus, além de citar a Escritura, dirigiu-se ao diabo diretamente. Em geral, ele evitava diálogo com poderes demoníacos e os proibia de falar, mas aqui ele ordenou que o diabo saísse. A prática de Jesus está em contraste total com a prática popular de arengas longas com o diabo no contexto da oração. O fato de Jesus sofrer estas tentações é parte de sua identificação última com a humanidade. Ele se tornou ser humano, ele ficou adulto e entrou nas águas purificadoras de nosso batismo, embora não tivesse pecado. Lembrando aqui, né, que é uma palavra, essas águas purificadoras do nosso batismo aqui é uma palavra figurada, né? Porque as águas do batismo não nos limpam dos nossos pecados. Quem nos limpa dos nossos pecados é o sangue de Jesus, amém? O batismo é uma declaração pública de fé, simbolizando o sepultamento do velho homem e o surgimento do novo homem que agora vai viver em Cristo. Jesus sofreu tentações, vamos aqui de novo. Ele sofreu tentações. Suportar e não se entregar causa angústia e dor. Ele não precisava ter uma natureza pecadora para ser tentado e suportar a dor da declaração não. Muitas vezes não, né? Porque pela nossa natureza humana é apreciável, é desejável, mas não, né?
Você tem aquela quantidade tão gostosa de comida, não é verdade? Uma tentação de comer tanto até a ponto de passar mal, mas você sabe que você tem um limite. Não, agora não dá mais. Quer dizer, é o limite, né? É você evitar avançar, é a vigilância, né? O controle, o domínio próprio, tudo aquilo que diz respeito a você ter o domínio próprio, né? Quer dizer, fruto do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo na tua vida. Número 3, resistindo à tentação. 3.1, todos somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos de estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo. Rejeite a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero. A frase é esta: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar, na atitude de Jó em fugir do mal. Assim não podemos impedir que a tentação apareça, mas, com a força do Espírito Santo, podemos evitar que ela nos domine. Por isso, precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. É aquilo que nós consideramos. É você evitar o confronto com o pecado. É você evitar situações que possam te colocar em contato com a possibilidade de pecar. Então, procura ser vigilante nesse sentido. Número 3, arrependa-se. No meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação e, por isso, rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Há um caminho de cura e restauração para quem age desta maneira. Provérbios 28:13. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão e arrependimento para desfrutar o perdão. Sinopse 3. Somos encorajados a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo. Provérbios 28:13 está escrito assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Conclusão. Sinopse 3. Novamente, sinopse é um pequeno resumo, como eu disse. Sinopse 3. Somos encorajados a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo. Conclusão. Semelhante ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Tiago capítulo 1, versículo 12. Olha só o que diz aqui, Podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Ou seja, evitar o confronto, evitar situações que nos coloquem nessa condição de ser tentado. Só lendo mais uma vez, para ficar bem reforçado, Lucas 4:13, que também fala sobre a tentação de Jesus, Lucas 4 e Mateus 4. Passadas que foram toda sorte de tentações, apartou-se dele o diabo até momento oportuno, até depois que ele pudesse voltar.
E toda a tentação, está escrito assim, passada toda a tentação, aquela ideia de que teve variadas tentações, não somente o que está no texto bíblico, mas outras também. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Não foram somente essas três aqui, essas aqui foram registradas, né? O Espírito Santo inspirou os escritores bíblicos, né? O autor da Bíblia, o Espírito Santo, inspirou os escritores bíblicos para registrar essas passagens, mas, como Mateus, que registrou 3, mas não significa que foram só 3 tentações. Toda sorte de tentação, toda tentação, durante 40 dias, o diabo deve ter aprontado muita coisa para tentar derrubar Jesus. Revisando o conteúdo, 5 perguntas e respostas. De acordo com a lição, como podemos conceituar tentação? Tentação é um experimento, teste ou prova, diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Número 2. Quais são as 2 vias da tentação? De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo e também de dentro do ser humano. A referência aqui sobre o diabo é Gênesis capítulo 3. Número 3. Em quais áreas o Senhor Jesus foi tentado? Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas. A área física, a natureza divina e a área espiritual. Número 4. Para que o Senhor Jesus sempre apelou contra o diabo? Para o que o Senhor Jesus sempre apelou contra o diabo? Na batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus e a espada do Espírito, né? Conforme falamos aqui, lá da armadura de Deus, uma arma de ataque e de defesa. Número 5. Qual é a melhor estratégia diante da tentação? A melhor estratégia é fugir da tentação. E uma palavrinha aqui de vocabulário, engodo. O que é engodo? O engodo do diabo. O que é isso? Qualquer tipo de cilada, manobra ou ardil que vise enganar, ludibriar outra, induzindo-o ao erro. Engodo do diabo é cilada do diabo, para te levar a conduzir a um erro. Assim, irmãos, nós terminamos mais uma lição, a lição 9, resistindo à tentação no caminho. Os objetivos dessa lição, conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana, mostrar como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação e apontar a estratégia para o crente resistir à tentação, que é lançar a mão da palavra de Deus, né? E ser vigilante. Assim nós terminamos a lição. Compartilhe com irmãos e amigos e compartilhe também com todos aqueles que estão estudando essa revista. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.